vez com vocês, professor Marco Túlio, com o tema Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje iremos tratar de vibrações forçadas harmonicamente em sistemas com grau de liberdade. Bom, vamos começar aqui com a abordagem fasorial, que é uma das abordagens dentre as outras duas que existem para resolver a equação diferencial do movimento para sistemas forçados, que a gente introduziu anteriormente. Bom, então primeiramente, às vezes não é tão natural assim, aqui, o conceito de fasor. A gente vai precisar desse conceito para facilitar a nossa vida aqui. O que é um fasor, né? Que consiste isso, né? Basicamente, o fasor, uma linguagem bem direta e simples, é um vetor girante, né, em função do tempo. Como vocês estão vendo aí nesse GIF animado, tá? Então, tem um círculo aqui do lado, tem um vetor girante e tem a correspondência do lado direito, que tem a ver com a senoide ou a cossenoide que vai formar. É um sinal harmônico, tá? Bom, então tá aí o fasor no vetor girante. Lembrando aqui que no nosso caso, a gente introduziu lá atrás, o x de t é o nosso deslocamento, o x ponto de t é a nossa velocidade, e por fim o x dois pontos de t é a nossa aceleração, tá certo? De forma que eu vou ter esses três sinais na equação do movimento que a gente viu lá atrás, né? A gente tinha termo da força de inércia, a gente tinha mx dois pontos, cx ponto e kx, e do lado direito da equação a excitação. Então olha só que interessante, né? Você vê que os três vetores estão perpendiculares. Eles são perpendiculares. Por que acontece isso? Porque as funções harmônicas, você pega seno e cosseno, elas estão defasadas de 90. Tá? Então, como isso ocorreu lá atrás, quando a gente assumiu aquelas respostas para a equação diferencial, tinha parte em seno, cosseno e voltava a ter em seno. Então são os três vetores girantes no tempo aqui, formando as respostas aqui do lado direito. Tá bom? Então isso são rápidas palavras, viu, gente? Só para a gente entender o que a gente vai fazer aqui para frente com os procedimentos para a gente resolver aquela equação diferencial. O nosso desafio aqui é esse, é resolver a equação diferencial. E eu, pelo menos na minha experiência, essa abordagem fasorial é a mais fácil de todas, a mais direta e a de mais fácil interpretação. Mas é gosto, né? Lembrando aqui que as outras duas abordagens, né, eu vou tratar em vídeos posteriores, tá certo? Mas essa aqui, para a gente introduzir a resolução da equação diferencial, eu vou começar por aqui. Bom, então a solução da equação diferencial, essa equação diferencial, a gente viu lá na parte de introdução, no vídeo introdutório de vibração forçada, com excitação harmônica. Então, a gente substituindo a solução assumida na equação diferencial fica desse jeito aí. Então, essa é a equação diferencial que a gente tem que resolver. Essa é a equação diferencial que a gente tem que resolver. Bom, então vamos lá. O que a gente faz, né? A gente traça uma referência aqui, eu tracei na horizontal, e uma origem. Aqui eu tenho a direção, uma direção qualquer, né, no tempo aí, para onde estará contido o x. Certo? Então, olha só, como eu sei que a força elástica é Kx, né, ou seja, uma rigidez vezes o deslocamento, está aqui colocado esse vetor Kx, que é um vetor que tem que estar alinhado com o x, já que o x está contido nessa direção. Como fasores são vetores, então a gente vai dar o tratamento vetorial aqui. Então, está a primeira componente aqui, que é a força elástica. Onde onde o ângulo entre a referência que eu tracei inicialmente aqui e essa solução em x aqui, ela é dado por esse ângulo que já está aqui, ó, ômega t menos φ, certo? Onde a gente vai descobrir cada um desses conceitos. Só reforçando, né, o ômega, diferentemente do que acontecia com o ômega n, ele é a frequência de excitação, ou seja, a frequência com que eu estou perturbando o meu sistema. E o φ é a diferença de fase entre a minha resposta, que é o x que eu quero determinar lá no final, e a minha excitação. Eu tenho uma diferença de fase entre a excitação e a resposta. Então esse ângulo está presente aqui na equação diferencial do movimento, está aqui. É o ângulo entre a referência
E num dado momento a minha solução aqui, ó, Kx cosseno de ômega nt. Que já é a projeção aqui nessa... Então, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, já é a projeção na horizontal. Ora, se minha função, que é em cosseno, e a que está acompanhando o termo de amortecimento é em seno, a diferença é de 90 graus. Então está aqui, como a gente está tratando de vetores, está 90 graus, onde esse C ômega x é a magnitude da força de amortecimento. Então, vetorialmente está aqui colocado, 90 graus. Prosseguindo, né? Então, a gente agora falta colocar o termo aqui da força de inércia. Vocês estão vendo que tem m ômega ao quadrado x. Então, eu só traço uma referência aqui na vertical para facilitar a nossa vida. Esse ângulo daqui é o mesmo ângulo daqui, né? Geometria simples, é o mesmo ângulo exatamente. Então está feita a minha referenciação na vertical. Fica mais fácil da gente situar. Então, mais uma vez, defasou em 90. Aqui agora voltando, né? Defasou 90 com a magnitude desse vetor, que é o que acompanha aqui, ó, m ômega ao quadrado x. E como isso aqui é uma soma de vetores, essa soma de vetores tem que ser igual ao segundo membro. O segundo membro é esse aqui. Só que vocês estão percebendo que como a gente está tratando vetorialmente, a gente está tratando com as magnitudes dos vetores. Tá? Então eu tenho que fechar esse polígono. Se eu fecho esse polígono, né, que também só para alternos internos, esse ângulo daqui é igual ao ângulo de cá. Fechando o polígono, está aí. O meu F0, que é a magnitude da força excitadora, ou força de excitação. Está aqui. Então, vetorialmente, está resolvido essa equação diferencial aqui. Ó. Vetorialmente está resolvido. E olha só que interessante. Como a perturbação vem dessa força, como a minha referência está estabelecida aqui no horizontal, esse ômega t é o ângulo entre a referência, né, e a força de excitação. Está aqui o ômega t aqui. E ômega, como é uma velocidade angular, a frequência de excitação nada mais é que uma velocidade angular. Vezes o tempo é um ângulo, então esse aqui é um ângulo ômega t. E o φ que está aqui é a fase entre, olha só, a resposta que está contida aqui, ó, nesse vetorzinho cinza, onde a força elástica está sobre ele, porque depende diretamente de x, e x está alinhado com esse vetor, e a força de excitação, lá, aqui o φ. Então, em função das condições da perturbação, da frequência, a gente vai ter configurações diferentes que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, olha só, tracei uma referenciazinha aqui, outra aqui, só para a gente fazer as projeções, porque a gente vai ver como é que isso aqui acontece. Ó, a gente vai projetar todos esses vetores aqui na horizontal, porque a minha referência foi na horizontal. Está aqui minha referência. Então, olha só, eu projetando esse vetor, né, aqui na horizontal, nada mais é que essa magnitude vezes esse ângulo. Está aqui, ó, Kx cosseno de ômega nt. Olha que interessante. Onde está esse cara aqui na equação lá em cima? Ó, está aqui, ó. Kx cosseno de ômega t menos φ. Continuando. Olha que interessante, né? Se eu projetar esse vetor na horizontal, olha o que vai acontecer. Nesse caso aqui vai ser seno desse ângulo. Esse ângulo aqui, ó, eu tenho que projetar, vai ser seno. Então vai ser C ômega x vezes seno de ômega nt. Vocês estão percebendo que o vetor está voltando aqui, ó, está apontando para a esquerda. Olha o sinal de menos aqui, ó. Olha o sinal de menos. Tudo tem explicação. Não tem nada jogado aqui, chutado. O negócio não é bagunçado, não. Agora, vamos projetar a força de inércia na horizontal. O ângulo nós temos aqui, então vai ser isso aqui vezes o ângulo. Também, como está apontado para a esquerda, a projeção vai estar apontada para a esquerda. Olha o sinal negativo aqui, ó. Olha o sinal negativo. E por fim, que é o segundo membro da equação, a gente tem que igualar. A gente vai projetar F0 segundo esse ângulo ômega t. A gente projeta aqui, ó. Olha o que acontece.
Então está resolvido, ó. Um lado da equação é igual ao outro. Azul, vermelho e verde é igual ao preto aqui. Então a gente resolveu de uma forma muito simples, por isso que eu falei antes, para mim é a abordagem, a forma mais simples de resolver essa equação diferencial é a forma dessa abordagem fasorial, né, com soma de vetores. Então ficou muito mais fácil agora para a gente. A gente viu que realmente essa solução corresponde a essa equação diferencial. Só que quais são minhas incógnitas aqui nesse caso? A gente conhece tudo, menos x, que é amplitude, e φ. Então, bora determinar esses dois parâmetros. Então, olha só que interessante. Apareceu aqui, se a gente fizer, a gente pode destacar um triângulo retângulo aqui, ó, que está em amarelo. Certo? Eu destaquei esse triângulo, e quando tudo que é triângulo retângulo fica mais fácil de resolver. Aí eu peguei e isolei aqui esse triângulo, coloquei na posição mais amigável para nós aqui. Então a gente sabe que esse ângulo aqui é φ, o triângulo é retângulo. Então vamos saber quanto que vale os catetos aí e a hipotenusa. Ó, o cateto adjacente é a diferença do azul, né? Do azul em termos de magnitude aqui, né? Desse azul aqui menos o verde. Então vai ficar K menos M ômega ao quadrado x. Só que eu preciso fazer uma correção, porque eu esqueci de colocar um parêntese. Mas não vai pegar nada para nós não. Aqui, ó. Aqui tem um parênteses aqui, viu, gente? Voltando, sem maiores traumas. Porque o x é fator comum, eu já coloco em evidência. Vai ficar K menos M ômega ao quadrado x. Esse é o cateto adjacente desse triângulo destacado. O cateto oposto ao ângulo vai ser simplesmente essa magnitude aqui, o C ômega x. E a hipotenusa é a magnitude da força excitadora. Pronto, agora ficou muito fácil. Aqui é aplicar Pitágoras. Simples assim. Então, se a gente aplica o teorema de Pitágoras, vai ficar quadrado da força de excitação, que é igual ao quadrado da força adjacente, do cateto adjacente mais quadrado do cateto oposto. Agora é continha de padaria aqui, né? Continha de padaria, a gente coloca os termos em comum em evidência, o termo em comum, x ao quadrado é igual a esse bonde todo. Então eu sei que o meu x está determinado, porque o resto todo mundo aqui eu conheço agora. Eu determinei o meu x. Tá? Então falta determinar quem agora? Falta determinar o meu φ, que é a fase, que é a diferença angular entre a resposta do sistema e a excitação. Agora essa notação aqui é uma notação que ela tem dimensão, né? A gente entra com dimensão de força, de rigidez, de massa, de frequência, de constante amortecimento. Eu tenho uma forma de adimensionalizar isso aqui que ela vai culminar com essa formulação aqui. E eu vou tratar num vídeo posterior como é que a gente chega nessa configuração aqui, que é muito simples, tá? É muito simples. Quando a gente for tratar da abordagem trigonométrica, vocês não se preocupem, que a gente vai dar um zoom na determinação dessa notação aqui, que são equivalentes. Aqui é uma forma adimensionalizada de eu tratar os assuntos aqui. Bom, e a fase, né? A fase é dada por quem? É simples, né? Se eu tenho um cateto oposto adjacente, a tangente eu conheço, então o ângulo vai ser o arco cuja tangente é o cateto oposto do cateto adjacente. Então o meu φ vai tomar essa forma aí, ó. Lembrando que esse φ sai irradiando, viu, gente? E na forma dimensionalizada, ele sai dessa maneira aqui, ó. Ele sai dessa forma. A gente vai tratar com calma. Eu só adiantando, a gente já viu isso aqui lá na parte de vibrações livres, que o zeta ele é meu fator de amortecimento, né? Isso a gente já sabe. E o R ele é definido como sendo a razão da frequência de excitação com a frequência natural. A gente vai ver isso posteriormente. Então essa fase, como eu já adiantei, é a fase entre a resposta, que está contida aqui em x, e a minha excitação. Então, dependendo dessa configuração,
eu vou ter respostas distintas, comportamentos distintos, certo? Bom, vamos lá. Se eu plotar aquela expressão que a gente viu lá atrás, o xk já dimensionalizado, né, por R, que eu falei para vocês aqui que é ômega sobre ômega n, eu vou ter esses dois gráficos. Esse primeiro aqui é desse fator de amplificação, esse cara aqui, ó, chama fator de amplificação. Aqui é razão de frequências e aqui é fase. Então, para cada zeta aqui, ó, vocês percebam, eu vou ter um comportamento de curva. Então, à medida que eu vou aumentando o amortecimento aqui, a minha curva vai achatando e vai procurando o menor fator de amplificação. Tá? Então, olha só, olha que interessante. Vocês estão percebendo aqui que em 1, ou seja, quando essa razão aqui é igual a 1, a parte de fator de amplificação, ela se aproxima do máximo aqui, né? Ela fica na região ressonante, que a gente chama. Se o amortecimento aqui oxi igual a 0, essa curva aqui estoura lá no infinito. Ela estoura lá no infinito. Aí você vai colocando amortecimento, e vai amassando a curva, vai achatando, e o pico, olha só que interessante, à medida que aumenta o amortecimento, o pico ele vai deslocando um pouco para a esquerda. Então ele vai, está em azul aqui, né? Ele vai tomando essa tendência à medida que aumenta o amortecimento. Certo? Isso que acontece. A gente vai falar um pouco desse R igual a 1 aqui nos próximos slides. E aqui é a fase. À medida que eu vou avançando aqui no R, na razão de frequências, eu vou tomando um comportamento aqui que vai separar duas regiões. Quais são essas duas regiões? Essa primeira região aqui, a gente diz que a resposta do meu sistema, ou seja, aquele x que a gente está calculando, ele está em fase com a força de excitação. Ou seja, se eu parto do 0 e avanço para o 1, o que vai acontecer com minha amplitude? Vai aumentar. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Se eu parto do 0 e vou avançando, olha o que vai acontecendo com minhas curvas. Ela vai aumentando. Então a gente fala que a resposta do sistema está em fase com a excitação. Aí tem um divisor de águas aqui, que é o 1, né? É justamente esse mesmo 1 aqui. Ó. A base é a mesma aqui na frequência. Aí tem a outra região, que a gente chama de região em verde aqui, que é a partir de 1, é do 1 para frente. A gente fala que a resposta do sistema está em oposição de fase com a excitação. Isso é bom, né? Normalmente oposição é uma coisa ruim, mas nesse caso aqui, o sistema está em oposição de fase, a resposta está em oposição de fase, é muito bom. Porque olha só o que está acontecendo à medida que eu aumento 1. A minha amplitude está decrescendo. Ó. Ela já passou aqui para uma região ressonante e está decrescendo. Então o fato de sair em oposição de fase para nós, nesse caso aqui, é bastante positivo. Tá? Bom, então vamos aos casos, né? Vou voltar aqui. Ó. Aqui a gente tem região que o R é menor que 1, região que o R é igual a 1 e a região que o R é maior que 1. Vamos tratar separadamente cada uma delas. Então, primeiro, a gente vai tratar da região onde que R é menor que 1. Ou seja, a frequência de excitação é menor que a frequência natural do sistema. Tá? A definição aqui. Então, aquele triângulo, aquele polígono a gente já viu, está resolvido aqui. E coincidentemente, aquele polígono, foi por causa do R menor que 1. Então, quando isso acontece, fala que a resposta do sistema, né, ele tem um comportamento que tem uma dominância da rigidez. E é simples de ver, né? Olha o tamanho da força de elástica aqui. Ó, é o maior dos vetores, é a maior magnitude. Tá? Então, o pessoal define aí como sendo a dominância da rigidez. Eu tenho outra situação aqui em que o R é igual a 1. Isso aqui é muito importante. É um dos conceitos, para mim, molas mestras das vibrações. Né? Quando o R é igual a 1,
Então quer dizer que a frequência do meu sistema, como R é definido como ômega sobre ômega n, então quer dizer que a frequência do meu sistema é igual à frequência natural do sistema. Se isso ocorre, a gente vai culminar no fenômeno da ressonância. Da ressonância. Às vezes vocês já até devem ter ouvido falar em ressonância por aí, né? E ressonância é isso, é quando o sistema atinge essa condição de igualdade aqui da frequência natural e de excitação e vai atingir os maiores valores. Se eu voltar o vídeo um pouquinho e ver o pico, pega na região onde está 1, é onde está mais próximo do pico, né? Dos maiores valores de amplitude. Então o sistema está vibrando muito, muito naquela condição. Então é uma situação que o engenheiro mecânico, ou qualquer engenheiro, deve fugir mesmo. Ele tem que fugir dessa condição, porque é a situação crítica. É a situação, se aquela frequência estiver atuando por muito tempo, pode levar o sistema ao colapso, sem sombra de dúvida. Então, gente, isso é uma definição. Anotem no caderno de vocês, no celular, onde vocês quiserem. Isso é uma definição. A ressonância, por definição, e definição não se discute, é quando R é igual a 1 ou quando a frequência natural é igual à frequência de excitação. Se o R for diferente de 1, não é ressonância, ele pode estar na zona ressonante, mas ressonância por definição é ômega igual a ômega n. Ômega igual a ômega n. Então se a gente pegar aquele polígono de forças, para esse caso de R igual a 1, é isso aí que acontece, ó. É isso que acontece. Olha que interessante. Lá, naquele anterior, eu tinha uma força de rigidez aqui, uma força elástica e uma força de inércia um pouco menor. Então dava um saldo aqui para equilibrar a força de excitação. Olha só, como para R igual a 1 acontece essa situação, onde que justamente a fase é 90 graus, a gente olhar aquele gráfico que a gente mostrou, se for lá em R igual a 1, a fase é igual a 90. Então vai acontecer isso aqui. Então essa aqui se cancela com essa, olha só vendo a projeção, ó, o verde se cancela com a azul, e a força de amortecimento ela está concordando com a força de excitação. Ou seja, por incrível que pareça, a própria força de amortecimento ela está sendo somada à excitação. Então, ela não tem ninguém para equilibrar, ninguém equilibra. Então, se essa situação ocorre por muito tempo, imagina aí, vai para o colapso, vai até o limite da resistência do seu sistema. Tá? Então, é a condição mais perigosa que a gente tem que, de toda maneira, fugir. Daí a importância que a gente viu lá na primeira unidade, né, que eu falo, quando a gente trata de vibrações livres, a gente escreve a equação do movimento. Uma das funções nobres de escrever a equação do movimento é você determinar a frequência natural. Porque se você conhece a frequência natural, que é a coisa mais importante de vibrações, se você conhece a frequência natural, é a frequência que você deve fugir. Você tem que conhecer ela para fugir dela. Simples assim. Então é a frequência mais perigosa, danosa para qualquer sistema. É a condição de ressonância. E quando a gente fala que R igual a 1, nesse caso aqui, a dominância do amortecimento, que é o amortecimento que está matando o sistema nesse caso, que está, olha só, mesmo vetor da mesma posição, ó, alinhado no mesmo sentido e direção, assim como nas projeções aqui, ó, vermelhinho com pretinho aqui, ó. Então a dominância do amortecimento. Então o último caso aqui é o caso de R maior que 1. Se vocês voltar um pouco o vídeo aí, vocês vão ver naquele gráfico de fase, aquela região verdinha, é a região que a resposta do sistema está em oposição de fase. Que eu falei que oposição nesse caso é bom, e de fato é bom. É porque a partir daquela região, se você for crescendo na frequência, a gente está diminuindo as amplitudes. Tá? Então é quando R maior que 1 ou quando a frequência de excitação é maior que a frequência natural do sistema. Então, do ponto de vista poligonal, aí, né, de polígono, a gente vai ter essa situação. Então, perceba, né, mudou, né? Então, esse φ é maior que 90, ó. Olha o φ aqui, ó, o φ é maior que 90. Então, quem cresceu aqui, quem que destacou? Vocês percebem que a força de inércia que está em verde, ela
superou aqui a força de elástica na magnitude. Então, quando isso acontece, a gente fala que o sistema está sendo dominado pela inércia. Então, tem a dominância da inércia. Isso é bom, que a própria força de inércia está freando o sistema, está segurando o sistema. Tá certo? Bom, então olha só para culminar na parte da abordagem fasorial, aqui já são as forças, né? Aqui já são as forças. Então, o vetor girante, o azul, a força elástica, vermelho, força de amortecimento, verde, força de inércia, e o vetor em preto ali é a força de excitação. Então, se eu olhar aqui do lado direito, perdão, olha o gráfico aí da resposta do sistema, da força, né? Então, eles são defasados. As forças que fazem o primeiro membro, né, a força em azul, verde e vermelho, eles estão defasadas de 90. Mas a força de excitação no segundo membro é o somatório dessas três forças. Tá certo? Então é só para ilustrar bem aí essa questão da abordagem fasorial. Força elástica, força de inércia, força de amortecimento, força de excitação. Estão batizadas aí, né? Na verdade, batizadas elas já foram, estão só reforçadas, destacadas aí. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido útil essa aula aí. Foi uma parte que eu vou explorar essa resolução dessa equação do movimento por outras vias, né, a parte via trigonométrica e a via da álgebra complexa, que vai chegar exatamente ao mesmo ponto. Então compartilhem esse material, revejam aí, se tiver alguma dúvida, voltem no vídeo, pausem, acho que está bem destacadinho aí. E a gente, nos próximos vídeos a gente vai tratar das outras vias para resolver essa equação, tá bom? Então um grande abraço para vocês e até a próxima.